15, verso 3. Provérbios, capítulo 15, verso 3. Quem encontrou diz amém? Amém. Não encontrou? Então vamos esperar ali. Márcio, ajuda o Márcio ali, alguém ali. É Salmos, Provérbios. Vem Salmos, depois vem Provérbios. Provérbios escrito pelo rei Salomão. Salomão escreveu os Provérbios, Cantares de Salomão. Provérbios capítulo 15, verso 3. Diz assim: os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Vamos de novo. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Senhor Deus, fala conosco através da Tua palavra, Senhor. Ministra ao nosso coração aquilo que o Senhor quer entregar nesta noite à Tua noiva, à Tua igreja, à minha vida. Que possamos ter a convicção e a certeza, Senhor, de que o Senhor está falando para cada um de nós através dessa palavra santa, dessa palavra poderosa, dessa palavra, Senhor, que vai até a divisão da alma e do espírito e faz aquilo que lhe apraz. Ó Pai, no nome de Jesus, Senhor, fala conosco, te louvamos e te agradecemos. Amém e amém. Pode se sentar, meu querido. Nós vivemos num tempo em que nós olhamos tantas coisas no mundo, né? Tanta injustiça no mundo. O engraçado é que no mundo tem pessoas que nós se questionamos às vezes, que parece que não temem a Deus, que fazem coisas erradas e se dão bem. Não é verdade? E às vezes a gente olha para a nossa vida, a gente faz tudo certo. E de repente parece que a gente não se dá tão bem. O que aconteceu? E por mais que nós não queiramos assim pensar sobre isso, nós pensamos. Porque nós olhamos para as pessoas aí ao nosso redor e comparamos com a nossa vida. Comparamos com aquilo que estamos vivendo. A pastora hoje, usada até pelo Espírito Santo, ela disse que servir a Deus não nos isenta de passarmos por dificuldades, por lutas, por tribulações, por perseguições. Às vezes nós temos pessoas que conhecemos até no nosso trabalho, pessoas com que não tem uma índole boa, e de repente parece que tudo dá certo. E quando nós às vezes fazemos o nosso melhor, parece que não há um reconhecimento. E nós nos questionamos. Por quê? Por que isso? Será que Deus não está vendo? Será que Deus não vê o que eu estou passando? Será que Deus não contempla? E o texto diz: os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Diga assim: o Senhor vê tudo. E Ele vê. Fala comigo. E Ele vê os maus e os bons. Sabe, as pessoas pensam que elas podem fugir, quem sabe, do olhar de Deus sem ninguém perceber. E nós mesmos, nós pensamos: parece que Deus não está fazendo nada, parece que Deus não está vendo o que está acontecendo, a injustiça que eu estou passando, as perseguições que eu tenho vivido, as lutas que eu tenho enfrentado. Cadê Deus? Cadê Deus? Por que Deus não está fazendo nada? E esse texto diz que nada escapa aos olhos de Deus. Nada fica escondido diante do nosso Senhor. Nada foge ao seu olhar. Deus vê, Deus conhece, Deus recompensa e Deus julga. Sabia que o nosso Deus, Ele não é injusto, pelo contrário, lá em Gálatas, Paulo escrevendo disse: ei, Deus não se deixa escarnecer. É como se Paulo escrevesse dizendo: ei, Deus não deixa com que essas pessoas que façam ou fazem o mal, que elas escarneçam da sua justiça. Não, Deus não se deixa, porque tudo aquilo que o homem plantar, ele vai colher. Olha, eu vou dizer algo para você, mesmo que você não veja ele colhendo, mas tenha certeza, a pessoa colhe. O mal que nós fazemos, nós colhemos, e o bem também que nós fazemos, e nós semeamos na presença de Deus, nós colhemos. Eu me lembro de alguém que chegou para mim e disse para mim assim, falando mal de uma pessoa, ela veio dizer: olha, essa pessoa está quebrando, está falindo, a sua empresa está falindo. E
eu disse para essa pessoa: não, eu não posso ter alegria em ver alguém quebrando e falindo. Ah, mas essa pessoa foi injusta com você. Eu falei: não. Por quê? Porque eu oro, porque tem pessoas que dependem daquele emprego, que dependem daquela pessoa, para que Deus tenha misericórdia daquela pessoa. Embora não esteja colhendo, quem sabe, aquilo que ela plantou. Mas nós, como servos de Deus, não podemos desejar o mal a alguém. Pelo contrário, nós devemos pagar o mal com o bem. Jesus ensinou em Mateus capítulo 5, e ele fala no Sermão do Monte que nós temos que orar por aqueles que nos perseguem. Nós temos que pedir e amar aqueles que nos caluniam. Meu Deus do céu. Se você vai ao tribunal e alguém te acusa, você erradamente, você tem que ter no coração um sentimento, claro que a justiça humana está aí, mas que você não pode fazer a justiça com as suas próprias mãos. Me lembro uma vez que eu assumi o comando do pelotão no exército e tinha uma pessoa no pelotão que eu não gostava dela. Não adianta dizer que nós gostamos de todo mundo. Era uma pessoa que me trazia muito problema e era uma pessoa alcoviteira, fofoqueira, encrenqueira. E quando assumi o controle, que agora eu tinha o poder nas mãos, um amigo meu falou: agora você tem o poder, agora você pode se vingar dela, agora você pode botar ele na maior boca podre que for, você pode acabar com essa pessoa. E eu cheguei, o diabo veio no meu coração assim, porque o inimigo é assim: olha, agora você pode retribuir tudo aquilo que ele fez contra você. Eu cheguei para essa pessoa e falei assim: longe de mim tocar nele. Por que não? Porque eu vou estar sendo mais injusto ou tão injusto quanto ele. Pelo contrário, eu não vou fazer nada contra ele, porque eu sei que aquilo que ele plantou, Deus está vendo. Deus vê o que você faz de bom. Deus vê o que fazem de mal a você. Muitas vezes nós não colhemos, nós pensamos: Senhor, mas por que nós não estamos colhendo? Eu quero dizer algo para você: Deus é fiel e justo e verdadeiro, e a sua palavra não volta vazia. Se você permanecer fiel a Cristo, se você permanecer lutando esse bom combate, você vai colher, aleluia, você vai colher aquilo que você tem plantado. Paulo escreveu e diz: ei, não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo colheremos. Eu sei que cada um de nós um dia chegará diante do trono de Deus, e cada um de nós vai mostrar as suas mãos e as suas obras. Às vezes nós pensamos que ninguém está vendo, Deus vê tudo que falamos, tudo que fazemos. A pastora estava cantando um louvor no carro sobre amizades, e ela estava no louvor, eu prestei bem atenção. Quem já viu esse louvor? É do Alexandre Borges, isso? Borges, Leandro Borges. E ele diz assim: que Deus afastou da nossa vida pseudos amigos, assim, falsos amigos, porque Deus ouvia conversas que nós não ouvíamos. E eu prestei bem atenção sobre isso, porque às vezes nós temos amigos e eles se afastam de nós, e nós ficamos tristes porque não queremos perder aquele amigo, mas Deus ouvia aquilo que você não escutava. Deus é tão maravilhoso que Ele cuida de nós, mesmo sem nós vermos e sabermos. São os livramentos visíveis e invisíveis do Senhor. A palavra de hoje para nós aqui, igreja, semeando a vida, para você que está vendo aqui pela live essa mensagem, Deus tem visto você. Amém. Deus tem olhado a tua intenção no teu coração. Deus tem visto a perseguição, as lutas, as tribulações que você tem escutado. Os seus olhos são sobre os fiéis da terra, e Ele está trabalhando ao teu favor. Ele está trabalhando na tua causa, está trabalhando na tua história, Ele está trabalhando na tua vida. Creia, 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 porque eu sei que o nosso Deus é poderoso, e Ele está olhando para cada um que está aqui nesta noite. Amém? Olha, Deus vê quando o homem faz mal. Caim matou Abel. Abel foi lá oferecer um sacrifício ao Senhor, o melhor das suas ovelhas. O melhor das suas ovelhas. E Caim pegou um fruto da terra lá, quem sabe ali um alface, uma batata, quem sabe uma cenoura, e foi oferecer ao Senhor. A diferença da história de Caim e Abel foi a intenção do coração. Caim não ofertou do melhor, e Caim não ofereceu ao Senhor, quem sabe com o espírito de adoração. Quem sabe ele ofereceu porque ele viu o seu irmão oferecendo algo ao Senhor. E Caim era o mais velho, Caim era o primogênito, era o filho mais velho de Adão e de Eva. E ele vendo ali que Abel oferecia um sacrifício, ele quis fazer também. E a Bíblia diz que Deus olhou para a oferta de Abel, mas Deus não se agradou da oferta de Caim. E aí o que Caim fez? Matou o seu irmão. Pegou uma pedra,
bateu na nuca do seu irmão caiu no chão, morto. E ele pensou, ninguém viu. Ninguém viu. Aí Deus pergunta para Caim, Caim, onde está o teu irmão Abel? Aí Caim responde assim para Deus, por acaso sou eu o guardião do meu irmão? Que resposta usada, né? Se você parar para pensar, imagine teu filho, pergunta para o teu filho, você viu a tua irmã? Eu sou guarda dela? Eu tenho que dar conta da vida dela agora? Eu tenho que ficar cuidando da vida dela? Caim sabia que havia matado seu irmão, mas ele disse para Deus, por acaso sou eu o guardião dele? Por acaso eu tenho que prestar contas dele? E aí Deus diz para Caim, Caim, o sangue do seu irmão clama a mim desde a terra. Caim pensava que ia ficar impune, mas a Bíblia diz que ele recebeu sobre si uma maldição. Os seus descendentes foram amaldiçoados e através dele o primeiro homicídio aconteceu sobre a face da terra. Ele pensava, ninguém está me vendo. Quem sabe você pensa, alguém pensa que está me ouvindo pela live, ninguém está me vendo. Existe um Deus no céu que vê você. Existe um Deus no céu que vê a nossa vida. Eu quero dizer algo para você, Deus é um Deus ciumento. Deus é um Deus ciumento. Ele tem ciúme de nós. A Bíblia diz que nós não podemos servir a dois, ou nós servimos a um, amamos a um, ou nós amamos ao outro. Eu sei que é difícil, irmãos, nós entendermos isso, mas Deus nos quer por inteiro. E às vezes Deus nos traz a nossa razão, Deus nos puxa para perto dele, para dizer, não é porque ele é mau, não porque ele quer nos açoitar, pelo contrário, é para dizer para você assim, eu tenho tantos projetos na tua vida, eu tenho tanta coisa para fazer através de você, mas eu quero que você seja integral para mim, eu quero que você tenha integralidade comigo, que você seja fiel a mim, que você ande na minha presença, eu estou vendo você, e o que eu tenho projetado para a tua vida é maior do que aquilo que você possa imaginar. É o Deus que nós servimos, o Deus que vê todas as coisas. Nada nós podemos esconder diante do Senhor. Diga comigo, nosso Deus vê tudo, conhece tudo e sabe tudo. Deus também vê o justo no meio da injustiça. A Bíblia está repleta de pessoas justas que foram injustiçadas. José, do Egito. Imagine os seus irmãos com inveja de José, pegaram ele, deram um sacode nele, colocaram ele dentro de um buraco, e ele ficou ali, quem sabe uma noite, e aí no outro dia de manhã, eles iam matá-lo, mas Rubens conseguiu tirar isso do coração deles, e ele foi vendido como escravo para os midianitas, e aí ele chegou no Egito como escravo, primeira injustiça. Ali no Egito ele foi trabalhar na casa de Potifar. E ali ele foi fiel a Potifar. A ponto da mulher de Potifar cresceu os olhos dele. Era um jovem bonito, né? Quem sabe um jovem, né, que chamava atenção, inteligente. E a mulher de Potifar se atraiu por José. E José não cedeu à tentação, ele fugiu da mulher de Potifar. E ela caluniou José, como se José tivesse tentado violentá-la. E ali eu creio que quando Potifar soube disso, ele, claro, de novo, deu o segundo sacode de José. E ali ele levou José para a cadeia. Diga comigo, segunda injustiça. José foi tão injustiçado, mas não acabou aí. Ele ficou lá na cadeia, depois Deus tira ele, coloca ele com o faraó, através de uma revelação de sonhos. E ali os irmãos depois se aproximam dele. E olha só que situação. Ele recebe o pai e os irmãos de braços abertos. Ele pede para faraó, dá para eles a terra de Gósen, uma terra abençoada, uma terra próspera, uma terra maravilhosa. E ali ele trata os irmãos a pão de ló. A Bíblia diz no texto que alimenta os seus irmãos com o melhor que havia na terra. Mas quando seu pai Jacó morre, os irmãos de José se aproximam dele e dizem, olha, o papai pediu para dizer para você nos perdoar. Era mentira, o Jacó nunca falou aquilo. Diga comigo, a terceira injustiça. Mas o texto diz que José chorou quando soube disso. Porque ele pensou, meu Deus, será que meu pai não me conhecia, que eu já havia perdoado os meus irmãos? José sofreu na família traições, José sofreu perseguições dentro da sua casa, José sofreu no seu trabalho calúnia, e depois no final na família de novo, quando ele pensou que o problema tinha sido resolvido, ele pensou, então e agora? Agora vem essa bomba na vida de José. Mas aí Deus mesmo assim, aleluia, ele pega os filhos de José
Efraim e Manassés se tornam tribos em Israel. Observe, não existe a tribo de José, existe a tribo de Efraim e a tribo de Manassés. Tribo que foi ali herdar a terra na hora da promessa. Porque Deus ele pensou, não, eu vi o que aconteceu com o meu servo José. Demorou, mas eu vou fazer justiça sobre a vida dele. Meu querido, toda a perseguição que você tem no teu trabalho, toda a perseguição, calúnia que você tem no meio da tua família, Deus fará justiça. Se você permanecer fiel, se você não querer colocar no teu coração a vingança, o ódio, o rancor, o Senhor vai exaltar você, o Senhor vai te colocar em lugares altos e Deus fará justiça na tua casa. Você crê? Você crê nessa palavra? Olha, essa palavra é tão verdadeira, meu querido. Deus fez assim na vida de José. Deus fez assim na vida de Davi. Davi foi ungido rei na presença dos seus irmãos. Não era mais bonito, não era mais alto. Ainda bem que eu não uso os mais bonitos, senão não estaria aqui, né? Quem sabe estaria outra pessoa no meu lugar. Mas Deus ele não usa conforme a aparência humana. Deus não olha o que está dentro, Deus olha aquilo que está no coração. E Deus chama Davi. Davi, o menor, o menos provável. E Deus coloca Davi no trono. E Davi, ao entrar no trono, olha que coisa interessante. Os seus irmãos, quando ele foi levar ali queijo, quando ele foi fazer tudo aquilo, os seus irmãos falaram: você já veio nos importunar aqui neste lugar? Você já veio zombar de nós aqui no meio dessa luta com Golias? Você veio nos enfrentar? Mas Deus tinha um trabalho, uma promessa na vida de Davi. E ao seu tempo Deus cumpriu a promessa da vida de Davi. E os seus irmãos estavam lá quando ele assumiu o trono. Aleluia. A Bíblia diz que quando Davi ficou mais velho, ele mandou chamar o seu pai e a sua mãe para morar com ele. Ele cuidou dos seus pais até o fim. Sabe por quê? Porque a sua família testemunhou, aleluia, que Deus estava vendo toda a injustiça que Davi sofrera durante toda a sua vida. Meu querido e minha querida, não importa a injustiça que você sofreu, que você sofre ou até que você sofrerá, o nosso Deus é justiça, o nosso Deus é fiel, o nosso Deus é justo, o nosso Deus contempla os bons e os maus. Um dos nomes dele é Designiqueno, aquele que é a nossa justiça. E ele é tão justo que ele não julga como homem. A sua justiça é perfeita, a sua justiça é maravilhosa. Deus é um Deus de graça e de misericórdia que julga a nossa vida todos os dias. Diga comigo: Deus justo no meio da injustiça. Eu fico imaginando, né? Quantas vezes nós somos injustiçados? Quantas vezes? Alguém vem, pensa que está tocando em você, ou tocando em mim. Eu tenho uma boa notícia para você. Você que serve a Deus, Deus cuida de você. Deus cuida de você. Sabe? Deus cuida da tua vida. Deus cuida da tua história. Deus cuida de você. Deus conhece você e Deus vê toda a injustiça que fazem contra você. E no tempo certo Deus irá agir. Amém? Deus ele não só vê o bom ou o mal. Ele não só vê o justo e nem a injustiça, mas ele também vê aquele que está necessitado, aquele que precisa. Quantas vezes eu precisei de algo e Deus me sustentou? Quem aqui já precisou de algo e Deus sustentou? Aí você pensa: meu Deus, esse dinheiro veio na hora certa. Coincidência? Não. É Deus sustentando você. O maná caiu. Que coincidência, o maná caiu. O maná é a mão de Deus sustentando você, mano. E olha que interessante, a Bíblia fala que Agar, fugindo ali de Abraão, de Sarai, na verdade, que ela estava fugindo com Ismael, ela foge e acaba o suprimento. Acaba lá um pouquinho de comida que eles tinham, ela sai andando no deserto, e de repente ela vê o menino com fome, e ela pensa: o menino vai morrer de fome e de sede. E simplesmente ela olha assim para aquela cena que está acontecendo, e ela fala assim: não, eu estou fugindo, estou indo embora, estou saindo, mas eu vou interceder a Deus pelo meu filho. E ela manda o garoto se afastar dela, porque ela pensa: eu não quero ver ele morrendo, eu não quero ver ele passando por isso. E simplesmente Agar, olhando a morte se aproximando, ela começa a clamar a Deus pelo menino, e começa a clamar a Deus pelas promessas de Deus sobre a vida dela. Você imagina quem é mãe aqui, você vê teu filho morrer de fome do teu lado e de sede. Isso que Agar viu. Agar viu o seu filho Ismael sofrendo.
Agar viu seu filho Ismael sendo humilhado, porque Sarai humilhava Ismael. Agar viu ela saindo sem nada. Abraão era rico. Abraão poderia ter dispensado ela com ouro, com prata, com escravos, com jumento. Não. Deus mandou ele dispensar ela sem nada. Olha que coisa linda. Por que Deus fez isso? Porque Deus tinha um trabalhar melhor na vida de Ismael. Aleluia. Deus já tinha um projeto no coração de Ismael. Deus vê você, minha querida, meu querido. E quando Deus tem um projeto na nossa vida, Ele move o céu, Ele move a terra, Ele move o natural, o sobrenatural. Ele faz com que coisas aconteçam que pareçam coincidência, mas não é não. É a mão do nosso Deus poderoso que vê todas as coisas trabalhando ao nosso favor. A Bíblia diz que ela chega para Deus e diz: Deus, Deus. E começa a clamar para Deus, e aparece um anjo e falou assim: Deus ouviu a oração do menino. Deus ouviu a oração do menino. E aí ela chega assim. Eu quero fazer uma pergunta: de que nacionalidade era Agar? Egípcia. Ela não pertencia ao povo de Deus. Ela não conhecia Deus. Mas o anjo do Senhor chega para ela e diz: eu vi a oração do menino. Quando ela olha para o lado, ela vê uma fonte de água no meio do deserto. Deus proveu a água. Aleluia. E Deus sustentou e falou para ela: ei, nos lombos desse menino aí, dele nascerão reis, príncipes. Aleluia. Sabe o que Deus está dizendo para ela? Eu tenho uma promessa na vida desse menino. Assim como eu tenho uma promessa na vida de Isaac, assim como eu tenho uma promessa na vida de Jacó, eu também tenho uma promessa na vida de Ismael. Quem tem promessa de Deus pode crer no que eu estou falando nesta noite. Deus cuida, Deus vê, Deus ampara, Deus sustenta, Deus alimenta, Deus fortalece, Deus ajuda, Deus socorre. E Deus faz tudo isso no tempo oportuno, porque Deus é maravilhoso. Não existe Deus maior do que esse Deus. Não existe Deus melhor do que esse Deus. Não existe Deus mais poderoso do que o Senhor. E sabe o que aconteceu? Ela se alegrou e ela falou: El Roi. Ela falou: o Senhor que vê. O Senhor que vê. E ela disse: Senhor, El Roi. Ela falou na língua hebraica: Tu és o Deus que me vê no secreto. Tu és o Deus que conhece a minha vida. Tu és o Deus que contempla a minha aflição. Tu és o Deus que cuida e que ampara o necessitado. Eu quero dizer para você: Deus vê você no secreto. Aleluia. Quando ninguém te vê, Ele te vê. Quando você pensa que está só, Ele está com as mãos estendidas para te abençoar. Aleluia. Ele vê o mal e muitas vezes Ele corrige você. Ele vê o justo para recompensar. Ele vê o aflito para consolar. Nada escapa ao olhar sagrado e poderoso desse Deus. Eu me lembro quando era criança, que eu vi na Bíblia que Deus tinha olhos como chama de fogo. Quem já leu essa Bíblia? E sabe o que eu imaginava, José? Eu imaginava tipo assim: eu não conseguia imaginar Deus. Jesus eu imaginava. Não sei se vocês são assim, mas Jesus eu imaginava barbudo, cabelo grande, roupa branca, né? Sentado no trono, os anjos à volta dele. Mas Deus, eu não conseguia imaginar como Deus era. Na minha mente, Deus era um ancião de dias, porque eu tinha lido em Apocalipse que Deus era um ancião de dias. Então eu via Deus sentado no trono, uma pessoa idosa, com uma barba grande, cabelo branco, e nos olhos como chama de fogo. E na minha mente, Deus era assim, porque era isso que a Bíblia me mostrava quem Deus era. Mas eu quero dizer algo para você: Deus é maravilhoso demais, que a nossa mente não consegue conceber quem Ele é. Mas uma coisa é certa: quando diz que os olhos dele são como chama de fogo, é para queimar toda a impureza, todo o pecado, e é para sondar aquilo que está escondido, aleluia, e trazer luz para aquilo que está em trevas, porque o objetivo maior de Deus é nos trazer para perto dele. Deus está vendo você e Ele está te trazendo pertinho dele, aleluia. Que Deus maravilhoso. É por isso que nós não vamos nos salvar a nós mesmos. Nenhum homem vai se salvar por si próprio. Você pode se esforçar, você pode dar, não é só dar: eu vou dar o guido, não. Pode vender teu carro para casa, eu vou jogar na igreja, não vai acontecer nada, você vai ser salvo. Eu vou cortar o meu corpo para agora servir a Deus, não vai acontecer nada. Eu vou passar a noite em oração. Não, Deus não quer isso da nossa vida. Ele vê a nossa vida. Sabe o que Ele quer? Ele quer que você se submeta à sua vontade, e que você o ame de todo o seu coração, e que você entenda que você não
salvar, que você se arrependa dos seus pecados e confesse: Jesus é o meu Salvador, é o meu Senhor, é aquele que morreu naquela cruz pela minha vida, e a minha confiança está depositada nele, aleluia. Ele vai guardar o nosso depósito até aquele dia, é Ele que vai conduzir-nos até a presença do Pai, é Ele que vai fazer. Ele tem feito esse processo na nossa vida de redenção, de salvação, para que possamos entrar na presença do Senhor. Você crê nisso, amém? Amém. Quem salva é Cristo, quem liberta é Cristo, quem transforma é Cristo, quem muda a nossa história é Cristo. É por Ele que nós estamos aqui. Eu sei que em muitos lugares aí estão sendo ensinados que nós somos o centro, mas não somos centro de nada. O centro é Ele, a base é Ele. Ele é a coluna que sustenta essa igreja. Ele é a cabeça da igreja. É Ele, é por Ele que são todas as coisas. Jesus está aqui, Ele vê você, Ele viu você, Ele viu como você entrou por essa porta, Ele viu como foi o teu dia, Ele viu como foi a tua semana, Ele tem visto a angústia no teu coração, as perguntas que não têm resposta, e hoje Ele me mandou trazer essa palavra para você: filha, filho, acalma o teu coração, entrega a tua vida nas minhas mãos, porque eu sou o Deus que te ama e que te vê, eu sou o Deus que cuida da tua casa, cuida dos teus, eu cuido da tua família, entrega tudo na minha mão, porque eu sou perfeito, eu sou maravilhoso. Amém? Você crê? Amém. Sabe, o profeta Jonas tentou fugir da presença de Deus. Foi lá em Jonas 1. E ele pegou um barco. Deus mandou ele para Nínive. E ele quis ir para Jope. Aí ele pensou: não, eu vou dar uma desperto aqui, né? Vou pegar um barco, vou querer fugir da presença de Deus. E a Bíblia diz que ele fugiu. E aparentemente estava tudo dando certo. Só que no meio do caminho veio uma grande tempestade. E começou a jogar o barco de um lado para o outro. Os marinheiros viram que eles iam afundar. Eles tiraram sorte. Nunca foi sorte, sempre foi Deus. Diga comigo: nunca foi sorte, sempre foi Deus. Nós vemos isso no texto, porque aqueles marinheiros não serviam a Deus. Eles eram de povos pagãos. E eles pensaram: vamos tirar sorte aqui. Aí Deus do céu falou: não nem precisa falar com ele, é só a sorte cair sobre Jonas. É só isso. Eu não sei quantos tinham no navio, não lembro se o texto diz quantas pessoas eram, mas certamente eram muitas pessoas. E quando tiraram sorte, a sorte caiu sobre Jonas. E eles perguntaram para Jonas: de que povo é tu? De que povo é você? Para onde vais? Quando Jonas falou: eu sou hebreu, eles ficaram com medo, porque a fama do Deus de Israel, ela inundava toda a terra. O pai é judeu. E quando Jonas começou a falar, e eles pensaram, Jonas falou: não me joga no mar. Olha que coisa. Eu sei que a ciência diz que uma baleia não pode engolir no ser humano, mas quem disse que foi uma baleia? A Bíblia diz que foi um grande peixe, não fala que foi baleia. Um grande peixe. Para você ter uma noção, existem peixes que habitam no fundo do mar, em lugares tão profundos, que nem hoje a ciência conseguiu ir lá embaixo no mar, para ver o que tem lá embaixo. O mar, o mais profundo da terra, tem 12 quilômetros de profundidade, 12 mil metros. O homem só conseguiu chegar até 5 mil, parece. Existem peixes que a Bíblia fala de grandes répteis, a Bíblia fala de grandes monstros do mar, que nós não conhecemos, a ciência não conhece o que está no fundo do mar. A ciência conhece alguma coisa, mas o homem não conseguiu chegar em todo lugar e saber de todas as coisas. E eu sei que aparece algum aí dizendo: não, mas é impossível uma baleia engolir um ser humano, porque a garganta dela é pequena, né? Não consegue engolir um ser humano. Se a Bíblia diz que engoliu, Jesus citando diz: assim como Jonas ficou 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim o Filho do Homem ficará no ventre da terra. Jesus ratificou aquilo que parecia impossível. A ciência diz: não aconteceu o dilúvio. Aí Jesus fala: assim como no tempo de Noé, eles bebiam, se casavam, se davam em casamento, assim também será a vinda do Filho do Homem. Eu quero dizer algo para você, meu querido e minha querida: tudo que está escrito nessa palavra é a palavra de Deus, é a verdade. Aconteceu, tudo que está aqui vai acontecer. Jonas, ele foi engolido por um grande peixe. Ele ficou no ventre desse peixe, e o peixe derrubou ele lá em Nínive. Aleluia. Por quê? Porque Deus viu o coração de Jonas, e Deus queria usar Jonas para salvar a Nínive. O que Deus tem com a tua vida, ninguém pode tirar de você. Eu sei que o inimigo pode tentar se levantar, mas a Bíblia diz que ele vem por um caminho
caminho, mas por 7 caminhos ele se afasta da tua vida. O Senhor te chamou aqui para dizer para você: eu sou o teu Deus. Você não é qualquer pessoa. Eu sou o teu Salvador, o teu Redentor, o teu lugar forte. Eu sou a força da tua salvação. Eu sou o teu alto refúgio. Eu sou o Deus que te vê. Eu sou o Deus que olha para você. Aleluia. Eu sou o Deus que te enxerga. Você crê nisso? Amém? Deus é tão maravilhoso que Deus sabe dos nossos temores. Deus sabe aquilo que nos machuca, aquilo que não nos machuca. Deus sabe como acordar a nossa vida. Deus sabe como nos trazer para perto dele. Deus é assim. E Deus traz mesmo, porque Deus nos ama, porque o projeto dele é maior. O projeto dele, quem pode parar o projeto desse Deus maravilhoso? Quem pode segurar o tamanho desse Deus? E olha que coisa linda. O provérbio Salomão escreveu e diz: os olhos do Senhor estão em todo lugar. Os olhos do Senhor estão em todo lugar. Às vezes nos sentimos só, oramos e parece que ninguém responde a nossa oração. Às vezes nós falamos e parece que as coisas não mudam. Pastor, as coisas não mudam, as coisas não mudam. Eu peço, eu oro. Tem até uma frase do mundo que diz: quanto mais eu rezo, mais assombração aparece, né? É uma frase do mundo, mas tem pessoas que buscam e parece que nada acontece. Mas eu quero dizer para você: Deus viu você no primeiro dia que você dobrou o joelho na tua casa e apresentou ao Senhor a tua necessidade. Ele abriu os olhos para você e ele diz: filho, eu contemplo você. Eu vejo você, aleluia. Eu tenho visto o que você está passando e eu vou te dar essa vitória para que o nome do Senhor seja glorificado na tua vida. Amém? Amém. Diga assim: o Senhor vê todas as coisas. Diga: o Senhor é um Deus fiel, que cuida de mim e que me ampara. Para terminar aqui esta palavra, Deus vê as tuas lágrimas. Não desista. Deus vê as tuas lágrimas. Não pare. Deus vê as suas intenções. Mantenha-se sincero. Não permita que o inimigo venha plantar pensamentos ruins no teu coração. Como a pastora aqui falou: não vale a pena servir esse Deus. Não vale a pena, olha só, faz tudo certinho. Eu lembro de alguém que se converteu à igreja e ele começou a servir a Deus. E ele não era crente. Quando ele bebia, ele saía, dava um monte de operação, parece que tudo a mulher dele estava feliz. Quando ele começou a ir para a igreja e tal, não sei o que, a mulher dele brigava com ele. E ele chegou para mim e falou: pastor, eu vou desistir, porque quando eu estava no mundo fazendo um monte de coisa errada, eu prestava. Agora que eu estou na igreja, eu não presto mais. O diabo usando uma situação para tentar plantar mentira no coração dele e no coração da esposa dele. Porque o diabo faz isso para destruir uma casa, uma família, um relacionamento. Ele é mentiroso. Porque Deus tinha um projeto na vida daquele homem. E o que aconteceu? Aquele homem tinha parado de beber, estava servindo a Deus. A mulher dele pegou ele pela mão e falou: vamos lá para um bar, porque eu prefiro ver você bêbado do que você sobra do meu lado. Porque quando você é bêbado, você era bêbado, você era feliz, você era alegre. Esse homem que sobra do meu lado aí, que está ali na igreja, eu não quero mais. E por causa disso, o diabo colocou ele como um mendigo. Ele chegou a ficar na rua, morando na rua. O diabo tirou tudo dele. Depois que ele foi no fundo do poço, ele se voltou de novo para Deus, lá no fundo do poço. E mesmo assim, Deus o resgatou de novo. Deus deu uma oportunidade para aquele homem. Ele disse para mim: que desse? Ele falou: Jesus mudou a minha história. Mas começou lá na tua igreja, começou lá ouvindo a palavra de Deus. Sabe, meu querido, minha querida, eu vou dizer algo para você. Deus está vendo você. Não importa as intenções, o que importa é as suas intenções. Se mantenha sincero. Chegue para Deus e fale: Deus, estou aqui porque eu vim te adorar, Senhor. Eu te amo do fundo do meu coração. Está difícil, às vezes dá vontade de jogar tudo para o alto, mas eu sei que a minha redenção está próxima. Eu sei aquele que eu tenho servido, eu sei por aquele que eu tenho lutado e por aquilo que eu tenho lutado. E eu sei que eu vou vencer em nome de Jesus. Amém? Amém. Deus vê tuas lutas. Espere o tempo dele. Não quero que seja no teu tempo, mas tem que ser no meu tempo. Não, o tempo de Deus é bom, perfeito e agradável. Deus vê o teu coração, e é isso que importa de verdade. Sobre tudo que deves guardar. Não permita que o ódio, a raiva, o rancor fique no coração. Eu reparei uma coisa que o diabo é mestre em fazer: colocar raiva e ódio no coração das pessoas. Colocar raiva, sabia? Às vezes o diabo ele é perito nisso. Nós temos que lutar contra isso.
Pastor, mas eu não consigo tudo. Não, ninguém consegue. Sozinho você não vai conseguir. Ou você acha que todo mundo consegue? Não. Mas você pode dizer para o pai assim: pai, eu não consigo. Me ajuda. Me ajuda a perdoar. Me ajuda a amar. Eu fico agoniado, me ajuda a amar. Muitas vezes nós não podemos nem nos aproximar muito, que nós nos machucamos. Mas mesmo assim, você não precisa ser inimigo daquela pessoa. Peça a Deus para Deus transformar o coração dela. Peça a Deus para Deus ter misericórdia de vocês. Peça a Deus para mudar essa história. Deus vai fazer algo novo na tua vida. Mas o Espírito Santo está falando forte aqui. Forte. Conosco. Mais uma vez, Deus é bom demais. E Ele está falando conosco assim: eu sou Deus que te vê. Amém? Amém. Coloque de pé. Quero dar minha testemunha. Que eu recebi significa. No final. Vamos cantar um louvor, Sara. Tu és o Deus que me vê. Meus queridos, feche teus olhos aí. Não sei como que você está hoje, como foi teu dia, como foi a tua semana. Eu sei que muitas vezes estamos tristes, não contamos para ninguém, porque por fora, quem nos vê, parece que nós estamos bem. Mas Deus sabe como está o nosso coração. Deus sabe como nós entramos na casa de Deus. Deus sabe as perguntas da alma, as inquietudes do Espírito. Deus conhece. Deus conhece todas as coisas. E Deus sabe. Feche os teus olhos aí. Ai, Espírito Santo, vai até onde eu não consigo ir. Essa pessoa que está sendo pela live, meu Deus, que nessa semana disse que ninguém está vendo, que parece que ela está lutando uma luta que ela não consegue vencer. O Senhor trouxe essa palavra para o seu coração, Senhor. O Senhor está vendo cada lágrima. O Senhor tem visto a aflição de espírito, as lutas da vida. E o Senhor está no controle de todas as coisas. Trajetória é marcada por conquistas. Minha alma foi Oh, Jesus. minha esperança é regada por lembranças que o tempo não levou. Mas parece que um furacão me alcançou.
você, Deus está vendo tudo que está acontecendo e Ele está trabalhando na tua vida. Tu és o Deus que vê. Tu és o Deus no secreto. Tu és o Deus. Deus está com você. Deus está segurando a sua mão. Deus está guiando os seus passos. Deus está abrindo portas. Aleluia. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus que nós cremos. Esse é o Deus que essa palavra nos ensina. Aleluia. Eu creio. Levanta a mão e diga: Senhor. Diga mais forte, diga: Senhor. Eu sei que o Senhor está me vendo. E eu creio que tudo que eu estou passando está diante dos teus olhos. E eu quero declarar para que todos possam ouvir que eu confio em Ti e que eu entrego essa causa nas Tuas mãos, e que a partir de hoje, Senhor, eu creio pela fé que eu recebi a minha vitória, e eu quero Te glorificar, eu quero Te agradecer por essa bênção, por esse livramento, porque o Senhor é fiel. Levanta a mão assim para o alto, assim, diga: Senhor, obrigado. Senhor, obrigado. Senhor, obrigado. Tu és fiel. Eu creio que Tu és fiel. Declare para Ele: eu creio que eu já venci. Eu creio que essa vitória já me foi dada. Eu recebo essa promessa sobre a minha casa, sobre a minha vida, sobre a minha história. Eu quero Te agradecer, porque Tu és um Deus maravilhoso, que vê e que conhece todas as coisas. E eu quero Te agradecer. Dá um forte aplauso e um glória a Deus ao Senhor. Dá glória a Deus, dá glória a Deus para Ele, porque Ele é maravilhoso. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, queridos? Amém. Pode se sentar. Que Deus te abençoe. Que Deus te dê uma semana de vitória em nome do Senhor Jesus. Amém.